O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, a primeira leitura de hoje, nós temos a leitura de Gênesis, o momento antes da destruição de Sodoma e Gomorra, após Abraão ter tentado negociar com Deus, não achou nem 10 justos, e Deus, por consideração a Abraão, salva Ló, sua esposa, seus filhos, manda anjos. Ló, vocês sabem que é o sobrinho dele, que saiu da terra que Deus mandou, e ali se estabeleceu, né? Dividiram uma parte para Ló e outra ficou para Abraão. Como era sobrinho, Deus, em consideração a Abraão, não quis destruir Ló, sua esposa e seus filhos. Bem, Sodoma e Gomorra são as cidades que entraram fortemente no pecado. É da palavra Sodoma que deriva a palavra sodomia. Aí vocês podem entender quais os pecados mais fortes nessa cidade, né? Não é que a igreja seja preconceituosa com a pessoa. A igreja é mãe. Tem que parar com essas discussões sem pé, sem cabeça. A igreja quer simplesmente que sejamos livres e não escravos. O sexo não foi feito somente para ter prazer. O sexo foi feito para gerar uma família ou uma união de entrega total, né? Mas não é a função dele buscar simplesmente o prazer. Isso gera escravidão. Por isso, a igreja, sendo mãe, ela sempre vai ensinar isso. Para homo ou hétero, não existe preconceito. Os dois que fizerem simplesmente pelo prazer estão no pecado. Vão sofrer, vão ser escravos, vão viver uma vida medíocre, sem voar no amor ágape, viver no eros, né? Vão sempre ficar com aquele vazio interior. Por isso que a igreja é mãe e ama todos, mas também ensina. Aqui a gente vê que Ló e sua família, os anjos tiveram que tirar segurando as mãos. Existem pessoas que nós temos que fazer isso no dia a dia. Tirar do pecado, puxando com as mãos. Ir lá buscar. Tem uns que assim mesmo não quer, né? Depois, Deus exige que não se olhe para trás. Quando você rompe com o pecado, você não deve ficar olhando para trás. Se você está no adultério e rompe com isso, você não tem que ficar lembrando dos momentos, porque é tudo uma falsa ilusão, né? Ali é uma falsa ilusão. Você não pode olhar para trás. E quem que olhou para trás? A mulher de Ló, né? E virou uma estátua de sal. Sal, que é algo que mantém, né, as coisas, não perece, pois é sal na carne. Então ali é mais ou menos a ideia de que permaneceu nela ainda um desejo da vida passada. Isso pode ser fatal. Também na vida vocacional.
quando eu deitei na minha ordenação diaconal no chão, eu fiz um propósito do celibato na diaconal. De lá para cá, independente das tentações que eu tenha, acabou. Eu não discuto mais isso. Não se deve colocar em jogo. Será que eu errei? Será que eu fiz mal? Não. Acabou. Dei a minha vida confiando principalmente na graça. Então, se eu passo por tentações, se eu passo por desânimos, eu tenho que buscar a graça para que eu seja perseverante. Você casou verdadeiramente? Fez um matrimônio livremente, com seu desejo? Pronto. Com as crises matrimoniais, você não tem que ficar voltando atrás. Agora, vamos, claro, com as devidas exceções, que é violência doméstica. O adultério, a igreja permite que viva separado, mas desde que não tenha relação depois que descubra, né? E tem um tempo aí de 6 meses. Mas, de uma forma geral, as dificuldades da vida, você tem que enfrentar, sem ficar querendo voltar atrás. Senão, você nunca vai ser feliz. A decisão vocacional é para sempre. Para sempre, né? E é isso que dá força. Não olhar para trás. Não olhar para trás. Por mais que eu já tenha passado por dificuldades, provações, perseguições, eu nunca questionei mais a minha entrega. Senhor, me ajuda, me purifica, me salva, mas me dê perseverança final, né? Bem, e no Evangelho, nós temos aí esse momento em que os apóstolos estão na barca e a água quase cobrindo pela tempestade e Jesus dormindo. Deve ter um sono pesado, né? Porque o barco, a água batendo. Mas aqui é claro que não é uma coisa simplesmente uma narração histórica. Óbvio que tem algo espiritual aqui. Quantas e quantas vezes a nossa vida está em uma tempestade. A gente acha que Jesus está dormindo ou que Ele não se importa conosco, né? Quem já não passou por isso? Quem? Todos nós. Ou estamos passando? Onde estás tu, Senhor? O Senhor não vê que eu pereço? O Senhor não vê que a minha família perece? Cadê a tua presença, Senhor? Bem, e eles chamaram Jesus. Jesus deu um puxão de orelha, né? Homens fracos na fé, porque tendes tanto medo. Será que essa frase é para você? Por que tende tanto medo? Homem e mulher fraco na fé. Não tenha medo. Eu sei que na teoria é fácil, mas se eu estivesse no barquinho, eu ia pular em Jesus, né? Na primeira ondinha que entrasse, claro que a gente... Mas o fato é que o chamar Jesus para acordar acabou levando a calmaria. Então, temos que chamar Jesus sim na tempestade. Vir à missa sempre, adorar, rezar e pedir, Senhor, não deixe que perecemos, né? Que pereçamos. Não deixe que pereçamos, Senhor. Não nos abandone. Eu sei que o Senhor está comigo. E Ele pode acalmar a tempestade com uma só palavra, né? Porque tudo. Ah, mas por que a minha tempestade nunca passa? Bem, eu posso dizer que os santos viveram tempestades contínuas, né? E hoje estão com a glória no céu. Eu ouvi dizer que Santa Teresa d'Ávila dizia que queria voltar ao mundo para sofrer mais por amor a Deus. Bem, essas coisas de santos, né?
Mas o fato é que se você passa por tempestades perseverando, o seu galardão no céu aumenta, o número de pessoas que você salva. Como assim você salva? Pelo sacerdócio que é o comum do batismo, você oferece todas as provações, todos os sofrimentos pelas almas. Isso tem poder muito maior do que pregação, né? Muito maior. Então, pede para Deus a perseverança, a fortaleza para suportar, e continua pedindo: Senhor, não deixe que eu pereça. Não deixe, Senhor. Eu acho que o principal é nós pedirmos a perseverança final. Nós não desviarmos do caminho da santidade, né? Irmos, como os anjos. Pede para o anjo da guarda fazer como fez com Lote, com Ló. Pegou no braço: Senhor, meu anjo da guarda, puxa-me com o braço, né? Quem é consagrado a São José, também quem não precisa ser consagrada, pede a São José, Nossa Senhora, quem é consagrada, mãezinha, me carrega no colo para o caminho certo, não me deixe desviar. Eu tenho certeza que chegaremos lá, no último suspiro da vida, superando todas as tempestades. Às vezes Jesus acalmando uma, vindo outra, acalmando a outra, vindo outra, até o último suspiro. Mas o importante é que depois, lá no céu, um galardão nos espera. Que Nossa Senhora nos ajude.